Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E depois de uma semana paradinho, voltamos! Sim, voltamos! Provavelmente essa semana eu devo voltar com surpresas. Não vou prometer nada ainda, porque se eu prometer depois eu serei cobrado. Mas semana passada, já deixo adiantado antes de falarmos do tema, que o sumiço de semana passada não foi por maldade, foi questão de saúde, galera. Não tava 100%, eu precisava me repor as energias e tal. Mas voltamos 100% e voltamos falando de filme de Oscar. Yes! Sim! Hoje é dia de falarmos aí, se há 15 dias atrás eu falei sobre Arco, agora a gente vai falar sobre A Pequena Amélie. Que, cara, já vou adiantar aqui. É bonito. Se você é emotivo, você vai chorar com este filme. E eu garanto, ateste e dou fé, porque eu chorei. Eu quase chorei. Eu não chorei porque é muito difícil chorar com qualquer coisa. Eu admito pra vocês que existe essa dificuldade. Só que aqui eu cheguei, tipo, bem a via de fato. Tá, mas vamos primeiro pro papo direito. Já vou pedir para você que está nesse começo de episódio para você já deixar um like se você está no YouTube, se você está no seu agregador favorito, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, né, Google Podcast, que é o YouTube Music. Já deixa aí, já segue também o podcast, já vai colocando ali, ó, para seguir, ativa sino, avalia podcast, dá like se você está no YouTube Music. E já deixa um oi aí de comentário. Ajuda bastante. Até pra eu me engajar. E já aproveita também esse episódio para trazer um amiguinho, para ele conhecer o podcast. Mas vamos lá. Galera, do que se trata, afinal de contas, A Pequena Amélie? Que ele é um filme francês também, vale mencionar. É interessante, eu já comecei esse episódio falando que dos Oscars de melhor animação, dos concorrentes, dois filmes são franceses. O primeiro foi Arco, que já tem episódio aqui. O segundo é esse, A Pequena Amélie. E, cara, eu já quero deixar destacado, antes de falar sinopse, antes de falar qualquer coisa, que meus parabéns para os franceses, porque, assim, o investimento em animação 2D deles foi fortíssimo aqui. E as duas animações 2D deles são, tipo, mano, absurdas. Tipo, eu não tenho o que falar mal, tá? Já quero deixar isso muito adiantado. Se em Arco eu falei de uma forma muito ampla e tal, né? Abordei muito a questão da amizade, da beleza. Aqui a Pequena Amélie eu acho que eu só tenho a acrescentar e ainda tenho que dar um agravante. A Pequena Amélie tem 1h10 de filme. Somando tudo, 1h18. 1h18. Mas se você considerar que vai uns 6 minutos ali para os créditos, fora o começo, que ele demora um pouco pra começar, por conta dos patrocínios de quem tá patrocinando e tal, vamos colocar 1h10 de filme. Irmão, em 1h10 eles conseguem entregar um filme lindo. De uma criança de 3 anos que tá descobrindo o mundo, né? Tem toda uma explicação, é muito bonitinho a narração dela, muito bonitinho o contexto que eles colocam, né? A família da Amélie estar no Japão e tudo mais. E, cara, é um filme lindo. Então, assim, eu só quero realmente começar dizendo que eu sou uma pessoa feliz por me proporcionar, né? Obviamente que a convite, né? Tanto o Arco quanto a Pequena Amélie foram convites, porque foram cabines de imprensa. Mas eu me proporcionar ir a uma cabine de imprensa ver um filme francês, nesse caso aqui com dublagem, no caso de Arco eu acabei vendo a versão legendada, já me gera uma coisa muito maior, né? E aqui na Pequena Amélie, cara, olha, eu até faço esse silêncio porque eu vou começar a falar e vocês vão entender um pouco melhor, tá? Mas afinal de contas, Paulo, do que se trata A Pequena Amélie? A Pequena Amélie é uma história de uma menina que se chama Amélie. Ela nasceu, só que ela só foi dar os primeiros passos, começar a falar com 3 anos. Antes disso, para os médicos ela era um vegetal, era uma criança, tipo, ela nasceu, ela tá viva, ela respira, mas tipo assim, não faz nada. Vai precisar de cuidados constantes. Só que ela começa a falar e nisso ela começa a descobrir o mundo, né? Começa a descobrir aí
a convivência, as flores, tudo, né, que uma criança vai se desenvolvendo, à medida que vai se desenvolvendo na infância, conhece. Que é a parte bonita do mundo, né? E ela mora no Japão, então é muito legal também essa relação. A família dela é belga, só que eles estão morando no Japão. E a gente vai acompanhar essa menina fazendo todas as descobertas ali da vida, da etapa infantil da vida, acompanhada da Nishio-san, que é uma babá que tá lá e começa a cuidar da Melie, se apegar a ela, e a Melie se apega muito também a Nishio-san, enquanto a gente vai acompanhando também a família da Melie, né? E assim, cara, é muito bonito essa ideia. Primeiro que eu gosto muito de toda a narração inicial, né? Todo o questionamento, a questão dela falar que Deus era um bebê e ele foi um bebê num mundo onde não tinha nada. E ela ainda fala, talvez ele fosse um tubo. E aí a gente vai vendo, a princípio, a própria Melissa ver como Deus. Isso é muito bacana. Porque a mente infantil tem uma visão de que, tipo assim, Deus ele foi um bebê, ele foi uma criança num mundo onde não havia nada. E a partir disso foi que ele foi criando. E a gente vai acompanhando isso de uma visão de uma criança que em primeiro momento simplesmente existia. Até o momento que ela começa a viver. Momento que ela dá os primeiros passos, fala as primeiras palavras, prova o primeiro chocolate branco, que sim, tem uma cena com isso muito bonita. E ela vai entendendo muito sobre a vida. Eu gosto da ideia, é o que eu falo, eu acho o cinema francês fascinante em N fatores, mas quando eles decidem fazer uma visão infantil sobre o mundo, é algo muito poético, é algo muito bonito, é o que vai utilizar metáforas, então assim... Metáfora sobre vida e morte aqui é utilizada, inclusive utilizando cerimônias japonesas referente a isso, ao período de finados lá. Para falar um pouco sobre isso, a gente vai ter debates de uma forma mais indireta sobre a visão do oriental pro ocidental naquele período, porque o período que a história se passa não é tão após assim a Segunda Guerra. Né? Então, você ainda tem essa rusga, você ainda tem essa mágoa que alguns japoneses guardaram do povo ocidental nesse período. Porque, gente, por mais que não se fale nos livros de histórias, por mais que não se comente, se você procurar qualquer mangá que trate desse período, eles tratam de uma forma que você percebe que indiretamente há uma certa mágoa. Porque não bastou o povo ir lá e, como diz a senhoria da casa, né? Quando ela vai conversar com a Nishio-san em dado momento, eles vierem nos bombardear e agora eles vêm para tomar o que é nosso, para ocupar os nossos espaços. O Japão, se você for procurar a história, você vai ver que nitidamente assim, foi um país muito nacionalista mesmo, né? Muito cuidadoso com ele. O povo de fora, o estrangeiro, ele nunca foi pro Japão para conhecer. Sempre foi para tomar o que era dos japoneses. Então, assim, aqui indiretamente a gente não vê muito, porque a gente tá realmente vendo a visão de uma criança, mas nos momentos que o diretor precisa, né, o roteiro precisa pôr uma situação de conflito, a gente entra justamente nesse debate, na visão de um japonês que entende que o ocidental está vindo aqui para tomar o que é nosso. Então, cara, é muito interessante. A gente vai ter esse dado momento, mas... a gente, acima de tudo, vai ter uma visão infantil sobre o mundo, sobre as coisas que acontecem. Então, assim, ver a Amélie sendo uma criança totalmente curiosa, querendo conhecer mais do mundo, cara, é algo muito bom. É algo que, tipo assim, juro pra vocês, vai deixando um coração quentinho. E você vai se envolvendo tanto que tem momento que às vezes você fala, nossa, podia acontecer uma situação X ou Y, whatever, mas tipo assim, você acaba não querendo que aconteça, porque você começa a ver que é tão gostoso. É uma história de cotidiano tão bonitinha, tão fofinha, que até quando vem os momentos mais tristes, você sabe que tem que vir pra história andar. Mas você não queria, porque ela tá falando de uma forma tão gostosa, um cotidiano ali tão tranquilo, que você só queria que a história se findasse em dado momento, sem nenhum contratempo. Mas, assim como a vida acontece, e quando corre o contratempo, que é bem ali, já no terceiro ato, pau, abrindo ali toda a parte final, é muito bem feito. Ele tem uma estrutura que ele entende o seu tempo e ele respeita, né? Inclusive, é muito legal justamente por isso.
né? Porque todo o desenvolvimento da Amélie, da curiosidade, dela querer conhecer o mundo, dela querer desbravar, dela pegar gosto por querer conhecer as carpas, querer conhecer mais da cultura japonesa, vem dela entender que a avó dela, por exemplo, era a única pessoa, foi a única pessoa que a viu como não a viu como uma criança, mas viu como alguém que estava descobrindo o mundo e tinha um mundo de possibilidades. A Nishio-san a trata dessa forma, como alguém que tem um mundo de possibilidades e se empenha em ensiná-la. Então, todas as maneiras como esse filme ele vai trabalhar isso é muito bonito, é muito cuidadoso. É uma coisa que eu tava falando, inclusive, pro meu amigo Tom. E no dia que esse podcast está saindo, muito provavelmente também já teremos o texto no meu Instagram. E no meu Instagram eu também vou falar isso. Esse filme ele é um filme bonito, ele é um filme que tem alma. E talvez você olhe e fale, mas Paulo, todos os filmes não têm alma. Sim. Mas aqui você vai ver, você que se dedicar a assistir, recomendo que assista no cinema, vai perceber muito isso. Ele é um filme que ele transborda essa alma. É uma alma jovem, curiosa, é uma ideia de direção narrativa muito poderosa. Funciona muito bem e acima de tudo ajuda a gente a ficar tipo, meu Deus, gente, isso é muito bonito. Eu juro pra vocês que ao longo da sessão, em diversos momentos eu dei um sorriso, porque é um filme bonito. É um filme que nos dá uma percepção de criança muito revigorante. E quando chega o clímax ali, que é um momento triste, cara, você fica tenso, você realmente sente aquela dor. E você entende os porquês. E quando você começa a entender esses porquês, começa a perceber essa maturidade que o roteiro tem para esses momentos, é que você olha e você entende toda a carga dramática que até aqui nos direcionou. Inclusive o final é muito bonito. Ele é um final cotidiano, mas ele é um final muito bonito. A história no todo ela é grande. E quando eu digo grande, não é de proporções, meu Deus, estratosféricas, não, mas ela é grande por conta desse coração que tem. Porque ela se entende como uma história que precisa que a gente abrace essa ideia, que a gente abrace o desenvolvimento de uma criança em um mundo que a gente sabe que tem constante transformação, né? Uma criança que ela precisa entender a dor do luto, ela precisa entender como que a vida funciona. E isso vai sendo feito de uma forma tão cuidadosa, tão zelosa, que quando você termina, você tá tipo, meu Deus, esse filme é muito bonito. Então assim, cara, é incrível. Além disso, é interessante mencionar que a dublagem aqui tem um carinho muito grande. Ela nos entrega momentos muito bonitinhos. Porque é muito legal a narração da dubladora da Amélie, dela contando, porque, mano, é muito legal. E tipo assim, eu tô tentando explicar, mas eu não quero dar spoiler, não quero entrar em muitos méritos. Mas é muito bonitinho ela falando, né? Porque no começo ela se vê como Deus. Então tem um momento que ela tá conversando sobre luto com a Nishio-san. E a Nishio-san fala, porque Deus quis. Ela olha e fala, mas eu nunca pedi isso. E são essas nuances que são muito bem encaixadas aqui. Essas visões. Então assim, ele é um filme que vale muito a pena. Eu realmente saí assim, tipo, gente, revigorado, mas tentando processando o filme. E quando eu terminei tudo, eu falei, gente, ok, ganhei na loteria dos filmes bons, esse filme me encantou. Eu recomendo realmente assim pra todo mundo. Mais do que recomendar, eu acho que assim, se levasse o Oscar de melhor animação, eu não veria problema. Acredito que não vai levar, porque já sabe que tem uma carta marcada. Mas se levasse também não teria problema nenhum, porque, cara, é muito lindo. E honestamente falando, vale muito assistir. Assista na estreia. Ah, Paulo, não consigo ver, vai no final de semana, cara. Eu garanto que você vai sair da sessão, tipo, renovado, revigorado, porque é um filme bonito. E às vezes a gente precisa ver esse tipo de filme. Um filme bonito, um filme que entende. Um filme que entende que ele só precisa ser um bom filme e ter uma história bacana. Além disso, ser uma história em 2D. Que eu acho que é o que tá faltando muito pro nosso cinema, de forma geral. Filmes em 2D de qualidade. E aí ninguém vai falar, mas tem animes. Cara, eu não quero um anime extremamente bem animado. Um filme feito igual a Amélie, né, igual a Pequena Amélie, igual o Arco, pra mim já basta. Porque são, no fim das contas, uma boa animação, ela não vai
camuflar se o roteiro não for tão bom, entendeu? Às vezes uma animação simples e um roteiro gostoso de assistir igual esses dois filmes já diz muito, né? Então assim, eu tenho realmente eu me sinto um felizardo de já ter visto esse filme, de poder dizer pra vocês que é um filme que eu recomendo. Ai, Paulo, tá pensando no saco. Não, gente, eu realmente recomendo. E eu não tenho... Tem aqui diversos filmes também que foram cabine. Se vocês forem procurar aqui, vocês vão ver que tem filme aqui de cabine. Que eu talvez não achei tudo isso. Se vocês forem procurar no meu Instagram, no meu Letterboxd, mostrando de vocês preferem, vocês vão ver que tem filme que vocês podem chegar pra mim e depois perguntar: Paulo, foi cabine? Eu vou falar que foi. Eu não gostei tanto. Porque não linkou comigo, mas esse aqui linkou muito, porque ele é isso, é um filme simples e bonito, tá? Então assim, fica a dica, só informando que a Pequena Amélie estreia na quinta-feira, né? Nesta quinta-feira, dia 12. Então, cara, já aproveita e vai. Se você mora em São Paulo, já olha lá no Cine Sesc, que é baratinho, e vai assistir no Cine Sesc, irmão. Garanto que você vai curtir também. Ai, Paulo, eu moro em outro lugar. Gente, vai na página da distribuidora, da Mares Filmes, da Alpha Filmes, que muito provavelmente vai ter lá toda a relação de cinemas do qual o filme estará sendo exibido, para você ir no cinema mais próximo de você. Mas fica a dica, só lembrando vocês, o Oscar ocorre no domingo que vem, dia 15, eu tô gravando isso já entre dia 8 e dia 9. E no próximo domingo já é o Oscar. Então assim, muito provavelmente eu não vou ter tempo de ver todos os filmes do Oscar. Talvez todas as animações, talvez. Eu vou correr pra assistir as duas que faltam, né? E vou tentar gravar algum episódio ao longo da semana. Mas só deixando adiantado pra vocês, são 3 episódios por semana do Comentando? São, mas essa semana, se tudo cooperar, teremos 5 episódios. Ou 6. Se tudo cooperar, gente. Se não cooperar, vai ser só os 3 habituais mesmo. Mas se tudo cooperar, vocês vão ter episódio essa semana, dali com o pau, filho. E vão poder comemorar grandiosamente aí o retorno do nosso podcast à normalidade. Beleza? Mas, gente, por hora é isso. Só não esquece de curtir, comentar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se você já viu a Pequena Amélie, se você não viu, quais são suas expectativas. Mas comenta. Novamente pedindo, gente, segue aí o podcast no seu agregador favorito. Ai, Paulo, ninguém tem no agregador. Então indica para um amigo. Seja muito bem-vindo se você ouviu todo o episódio. E acima de tudo, ativa sininho, dá like se tá no YouTube. E só lembrando, né, o Comentando ele está nos principais agregadores, como eu já disse. Estamos aí já batendo quase 200 episódios. Se tudo cooperar antes do meio do ano, a gente chega nessa marca. E a partir dessa marca talvez tenhamos novidades. Mas vamos aguardar. Beleza? Mas por hora é isso. Um abraço e nós fomos!